Você tem um tempo para me ouvir? Porque essa história não é fácil de contar. Mas tá entalada aqui dentro há anos. E eu cansei de carregar sozinha. Sabe quando você olha para alguém da sua família e pensa: essa pessoa jamais me trairia? Pois é, eu também pensava assim. Ainda mais quando se trata de uma irmã. Sangue do meu sangue. Crescemos juntas, dividimos brinquedos, sonhos, a cama quando faltava espaço. E até os segredos que ninguém mais sabia. Ela era a caçula. Eu cuidava dela como se fosse minha filha. Ensinava as coisas da vida, protegia, defendia. Fazia de tudo para ver ela bem. A gente era unha e carne. E eu não tô falando isso da boca pra fora, não. Tô falando de um amor de verdade. Amor de irmã. E ele... Bom, o Carlos foi meu grande amor. Casamos jovens, com pouco dinheiro, mas com o coração cheio de planos. Construímos uma vida do zero. Tivemos filhos, vencemos dificuldades. E cada conquista nossa era uma comemoração. Eu não vou mentir. Nem tudo era perfeito. Mas eu acreditava de olhos fechados que ele era o homem da minha vida. Só que eu não fazia ideia que os dois, as duas pessoas que eu mais amava no mundo, estavam me apunhalando pelas costas. Sim, minha irmã ficou com o meu marido. E o pior de tudo foi perceber que a traição não aconteceu da noite pro dia. Ela foi sendo construída aos poucos, com olhares, sorrisos, visitas inocentes. E eu ali, no meio, acreditando que aquilo era só carinho entre cunhados, que era só afeto de família. Hoje, quando fecho os olhos e lembro, parece que tudo estava ali, na minha frente. Mas eu escolhi não ver, porque nunca imaginei que a traição pudesse morar tão perto. E sabe o que mais me machuca? É que eu teria dado a vida por eles, pelos dois. Mas eles preferiram arrancar a minha alma pelas costas e fingir que nada tinha acontecido. Essa história não é para causar escândalo, nem para me fazer de vítima. É só o meu desabafo. Porque depois de tanta dor, tanta decepção, tanta solidão, eu entendi que às vezes a maior violência não vem de quem te odeia. Vem de quem você mais ama. Se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que viveu uma dor assim, comenta aqui embaixo. A maior traição vem de quem a gente menos espera. Deixa o seu like para que essa história alcance mais pessoas que precisam ouvir isso. E se inscreve no canal para não perder nenhum relato como esse. Aqui, cada história é um espelho. E juntas, a gente se cura um pouco mais a cada vídeo. Agora, deixa eu te contar isso direitinho. Porque talvez, se você escutar com o coração aberto, consiga enxergar os sinais que eu ignorei. E, quem sabe, evitar viver o que eu vivi. Antes de tudo acontecer, eu era feliz. Pelo menos, eu achava que era. Minha vida com o Carlos era simples, sabe? Nada de luxo nem viagens caras. A gente lutou muito para ter o que tinha. Ele era mecânico e eu costurava. Juntamos dinheiro por anos para conseguir comprar nosso apartamento. Era pequeno, mas era nosso. E cada canto daquela casa tinha um pedaço da nossa história. O sofá, manchado de café das noites de conversa. A parede da cozinha onde medimos a altura dos meninos. O porta-retrato rachado da nossa primeira viagem à praia. Tudo ali tinha memória. A gente ria muito juntos. Ele tinha aquele jeito bobo de fazer piada até nas horas ruins. E mesmo quando brigava, sabia a hora de pedir desculpa. Ele era um bom marido, sabe? Pelo menos até onde eu podia ver. E a minha irmã, a Júlia. Ela sempre foi minha menina, mesmo depois de adulta. Meus pais morreram cedo, e eu praticamente virei mãe dela. Ensinei a cozinhar, levei nas entrevistas de emprego, dei abrigo quando ela terminou com o primeiro namorado. Ela me chamava de minha segunda mãe. E aquilo me enchia de orgulho. Depois que ela ficou desempregada, ofereci a casa como refúgio. Disse pra ela não se preocupar com aluguel, comida, nada. Falei, fica aqui o tempo que precisar. Ah, gente se ajeita. Família é pra isso. E o Carlos? Ele nunca reclamou. Pelo contrário, disse que era bom ter mais gente por perto. A Júlia era animada, vivia colocando música na casa, fazia bolo nos domingos. Ela me ajudava,
cuidava dos meninos, trazia leveza pro ambiente. Por muito tempo eu achei que nossa casa estava mais cheia de amor com ela ali. Ela era quase como uma extensão de mim. Só que, aos poucos, as coisas começaram a mudar. E eu não percebi. Mas naquele tempo, antes de tudo vir abaixo, eu sentia que minha vida era completa. Eu tinha um marido companheiro, filhos saudáveis, uma irmã que era meu porto seguro. Eu ia dormir com a cabeça tranquila, sem imaginar que por trás dos sorrisos à mesa havia olhares trocados. Que, enquanto eu lavava a louça com a Júlia ao meu lado, ela já dividia segredos com o meu marido. Segredos que não me incluíam. E isso é o que mais me dói. Saber que enquanto eu me doava inteira, eles começaram a dividir o que era meu, o que era nosso. Mas como toda traição, ela não começa com um beijo. Ela começa com silêncio, com um olhar a mais, com uma confiança que a gente entrega sem pensar. E eu achava que estava cercada de amor. Mas, na verdade, estava cercada de veneno. A Júlia sempre foi minha menininha, 8 anos mais nova que eu. Chegou quando eu já entendia um pouco do mundo. E ela virou meu mundo. Lembro de trocar as fraldas dela, de ensinar a amarrar o cadarço, de colocar fita no cabelo dela nos dias de festa da escola. Enquanto as outras meninas da minha idade saíam para namorar ou passear, eu ficava em casa ajudando a cuidar dela. E não me arrependo. Ela sempre foi doce, sensível, cheia de vida. Depois que a gente ficou sem pai e mãe, fui eu quem segurou a barra. Fiz o possível e o impossível para que a Júlia não se sentisse sozinha no mundo. Mesmo depois que casei, continuei sendo esse porto seguro para ela. Quando ela errava, era para mim que ligava. Quando precisava de colo, corria para minha casa. E o Carlos, ele via tudo isso. Sabia do nosso laço. Sabia que a Júlia era parte de mim. Por isso sempre a tratou bem também. Fazia piadas com ela, ajudava com os problemas do carro dela. Às vezes até saía com ela para resolver coisas que eu não podia. E eu achava bonito. Me orgulhava de ter um marido e uma irmã que se davam bem. Nunca desconfiei de nada. A Júlia, quando veio morar com a gente, estava frágil. Tinha saído de um namoro abusivo, sem dinheiro, sem trabalho, emocionalmente esgotada. Eu a acolhi como sempre. Dividi meu espaço, minhas roupas, minha rotina. Fiz tudo com amor, tudo com entrega. Nunca vi problema em ela dividir momentos com a gente. Ela jantava com a gente, via filme com a gente. Às vezes até me esperava dormir para ficar conversando com o Carlos na cozinha. E olha, naquela época, se alguém me dissesse que aquilo era estranho, que eu estava sendo feita de boba, que tinha coisa errada, eu teria brigado. Teria defendido os dois com unhas e dentes, porque, para mim, não existia a possibilidade da Júlia fazer mal para mim. E muito menos do Carlos ser capaz de me trair com a minha própria irmã. Ela era parte do meu coração. E ele era meu companheiro de vida. Como eu poderia imaginar que, juntos, eles seriam os responsáveis por me rasgar por dentro? Eu lembro de momentos em que ela chorava e dizia: "Se não fosse você, eu não sei o que seria da minha vida." Hoje, eu penso: será que já era culpa? Será que já era remorso antecipado? Mas naquela época tudo parecia amor. Parecia sincero. E eu continuava ali, abrindo meu lar, minha cama, meu coração, cega, surda, entregando tudo. Para quem já estava me traindo pelas costas. Os sinais estavam ali. Mas quando a gente ama demais, a gente prefere acreditar que é exagero, que é bobagem da nossa cabeça. O primeiro desconforto que eu senti foi com os olhares. Pequenos, rápidos, mas tinham algo. Sabe aquele tipo de olhar que dura um segundo a mais do que deveria? Aquele silêncio estranho que fica quando você entra no cômodo? Comecei a notar isso entre eles. E o pior é que, quando percebia e comentava algo, eles riam. "Tá ficando doida, mulher!" Ele dizia. "Ciúme da gente agora? Até parece." Ela brincava, me abraçando, e eu ria junto. Achava que eu estava mesmo ficando neurótica. Afinal, era o Carlos. Era a Júlia.
As duas pessoas que eu mais confiava no mundo. Mas os sinais começaram a se repetir. Teve uma tarde que eu cheguei mais cedo do trabalho e entrei pela porta da cozinha sem fazer barulho. Os dois estavam rindo juntos, de alguma coisa que estavam vendo no celular, sentados perto demais. A risada dela era solta demais. Quando me viram, o silêncio veio tão seco, tão abrupto, que eu travei. Mas disfarcei. Não queria fazer escândalo. Por nada. Só perguntei. Tão se divertindo, hein? Coisa de internet, boba. Ela respondeu quase sem olhar nos meus olhos. Depois daquilo, comecei a prestar mais atenção. E foi aí que reparei. Ele tinha começado a se arrumar mais, a cortar o cabelo com mais frequência, passar perfume até para ir ao mercado. Ela, por sua vez, andava mais vaidosa, mais sorridente quando ele estava por perto, mais calada quando eu estava sozinha com ela. Teve um dia em que ouvi a voz dele vindo do quarto de hóspedes. O que ela usava? A porta estava entreaberta, mas assim que eu me aproximei, tudo ficou em silêncio. Quando bati na porta e entrei, ele disse que só tinha ido ajudar com o ventilador que não estava funcionando. E eu aceitei. De novo. Porque a verdade é que a gente se apega à ideia de que está tudo bem. A gente se apega ao conforto da mentira. Porque encarar a verdade exige uma força. Comecei a me sentir deslocada na própria casa. Às vezes, eles conversavam entre si e eu nem entendia as piadas. Quando eu perguntava, diziam: "Ah, coisa boba. Você não ia achar graça." E aquilo doía. Eu fingia que não, mas doía. Era como se, aos poucos, eu estivesse sendo apagada da convivência. Como se a presença dos dois fosse mais confortável entre si do que comigo. E o pior de tudo é que, mesmo com o coração já cheio de desconfiança, eu ainda preferia acreditar que era tudo imaginação minha. Porque acreditar na verdade significava aceitar que o mundo que eu construí com tanto amor estava ruindo. Eu não queria acreditar, de verdade. Mesmo com todos aqueles sinais, com aquele aperto no peito que ia ficando mais forte a cada dia, eu me recusava a aceitar. Porque se eu o aceitasse, tudo desabaria. Então, eu criei desculpas. Para eles e para mim mesma. Quando via a Júlia sorrindo demais para as piadas do Carlos, eu dizia para mim: ela sempre foi carismática. É o jeito dela. Quando o Carlos demorava a chegar e aparecia com um cheiro de perfume feminino na camisa, eu pensava: deve ter esbarrado em alguém no ônibus. Acontece. Quando os dois trocavam mensagens e diziam que era sobre um presente surpresa para mim, mesmo depois do meu aniversário ter passado, eu acreditava, porque era mais fácil do que encarar a dor. E ainda por cima, me sentia culpada. Por desconfiar. Achava que eu estava sendo injusta. Que talvez a solidão da idade estivesse me deixando amarga. Que a menopausa, o cansaço, o acúmulo das responsabilidades estavam distorcendo a minha percepção. Cheguei até a confessar para uma amiga: acho que tô ficando paranoica, imaginando coisa onde não tem. E ela me olhou com calma, segurou minha mão e disse: você não tá imaginando, você tá sentindo. Mas eu não ouvi. Ou melhor, ouvi. Mas não quis escutar, porque, no fundo, ainda existia aquela voz dentro de mim, dizendo: eles jamais fariam isso com você. A Júlia te ama. O Carlos é seu marido. Para com isso. Eu comecei a me cobrar por sentir o que eu sentia, me culpando por ser desconfiada. Tentava agir normal, sorrir, manter a casa em ordem. Fazia o jantar como sempre, pergumas por fora. Eu me mantinha firme. Fingir virou rotina. E amar virou esforço. Eu estava exausta. Não fisicamente, mas emocionalmente. Era como viver pisando em cacos, tentando manter o equilíbrio para não cortar os pés. E mesmo assim, mesmo com tudo me empurrando para enxergar, eu me agarrava à mentira. Porque a verdade naquela época, já doía só de imaginar. Tudo mudou numa noite de quarta-feira. Era por volta das 10h30. Eu já estava de camisola, pronta para deitar. Carlos disse que ia tomar banho
e que logo subia para o quarto. Júlia já tinha ido dormir, ou pelo menos, era o que eu pensava. Enquanto eu arrumava a cama, percebi que havia deixado meu celular na cozinha. Desci para pegar. A luz da sala estava acesa, o que me pareceu estranho. A Júlia sempre apagava tudo antes de ir para o quarto. Foi quando eu ouvi vozes. Baixas. Vinha do fundo do corredor. Da lavanderia. Andei devagar, sem fazer barulho. Quanto mais me aproximava, mais meu coração disparava no peito. Foi aí que ouvi a voz dele e a dela sussurrando. Você sabe que não dá mais para esconder por muito tempo. Ela já deve estar desconfiando, Carlos. Olha como ela me olha. Eu congelei. Era como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Meu corpo travou. A garganta secou. E uma náusea subiu no e não tive coragem de avançar, nem de gritar. Só voltei de costas, como uma criança assustada que foge do escuro. Subi pro quarto em silêncio, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. As palavras ecoavam na minha mente repetidamente. Ela já deve estar desconfiando. Não dá mais para esconder. Eles não estavam falando de mim como parte da família. Eles estavam falando de mim como obstáculo. Deitei na cama, mas não fechei os olhos. Fiquei ali, olhando pro teto, esperando ele subir. Quando ele entrou no quarto, agiu normalmente. Beijou minha testa, deitou de lado, como se nada tivesse acontecido. E eu ali, com o coração esmagado, a alma sufocada, a cabeça cheia de perguntas e, ao mesmo tempo, um vazio absurdo. Naquele momento eu soube. Não era mais suposição. Não era ciúme, nem paranoia, nem coisa da minha cabeça. Eles estavam juntos, minha irmã e meu marido. Traição não era mais um medo. Era uma realidade, presente, viscosa, cruel. Mas mesmo com a confirmação, eu não gritei, não bati porta. Eu chorei. Por dentro. Porque a decepção, quando vem de quem a gente mais ama, paralisa. E o pior foi saber que, mesmo ouvindo com meus próprios ouvidos, parte de mim ainda esperava que tudo fosse um mal-entendido. No dia seguinte, eu acordei com os olhos inchados e a alma em frangalhos. O travesseiro ainda molhado das lágrimas que escorreram a noite toda. Mas por fora, eu vesti a minha melhor armadura. O silêncio. Passei o café como sempre. Coloquei a mesa. Fiz o pão na chapa do jeito que ele gostava. Fui a esposa perfeita. Por mais uma manhã. Só que por dentro, eu estava num campo de guerra. Ele desceu, me deu um beijo na bochecha e disse: "Bom dia." Como se a noite anterior não tivesse existido. Como se eu não tivesse escutado o que escutei. Como se ainda tivesse direito ao meu carinho. E aquilo me revoltou. Como ele conseguia? Esperei a Júlia sair. Disse que precisava ir ao mercado e pedi para ela comprar umas coisas. Ela foi, sozinha. E então ficamos só eu e ele, ali, na cozinha, com a luz da manhã entrando pela janela e o cheiro do café ainda no ar. Eu olhei nos olhos do homem que dormiu ao meu lado por mais de 30 anos e perguntei: "Carlos, você tá me traindo com a minha irmã?" A xícara parou no meio do caminho. As mãos dele congelaram no ar. Ele não disse nada. Por alguns segundos, só ficou me olhando. E nesse silêncio, eu já sabia. Não mente pra mim. Não faz isso. Eu escutei vocês ontem. Escutei tudo. Ele respirou fundo. Abaixou os olhos. E disse: "Não era pra ter acontecido." Aquela frase me dilacerou. Não era pra ter acontecido. Como se fosse um tropeço. Como se a destruição do nosso casamento, da minha confiança, da minha sanidade, tivesse sido um escorregão. Eu me levantei devagar, tentando não gritar. Mas a dor transbordava em cada palavra. Você tinha o mundo comigo. Tinha amor, respeito, casa, família. Por que com ela? Logo com ela? Ele tentou se explicar. Disse que tudo começou aos poucos, que ele estava se sentindo distante de mim, que a Júlia o escutava, o entendia, que foi sem intenção. Como foi? Ali que minha voz finalmente saiu, carregada de tudo o que estava preso dentro de mim. Você não dorme com a irmã da sua esposa sem intenção, Carlos.
Você não constrói uma traição dentro da mesma casa, onde come, onde vive, onde diz, eu te amo. Sem intenção, ele ficou em silêncio. Como se não tivesse mais desculpas. Como se já soubesse que qualquer palavra seria inútil. Ela é minha irmã! Eu gritei. Minha irmã! Você entende o que isso significa? Mas ele só baixava a cabeça. Murmurou algo como, me perdoa. Mas era tarde demais. Não havia mais perdão naquele momento. Só dor. E eu me sentia destruída. Destruída por ele. E por ela. Levantei da mesa, fui pro quarto, tranquei a porta e chorei como uma criança. Chorei até não conseguir respirar. Porque ali, naquele instante, meu casamento tinha acabado. Mesmo que ele ainda estivesse dentro da casa. Mesmo que o corpo estivesse lá. O que a gente era já tinha morrido, o que matou foi ele. Com a ajuda da mulher que eu mais amava no mundo, depois dos meus filhos. Ela voltou do mercado como se nada tivesse acontecido. Entrou rindo, contando que o feijão estava pela hora da morte e perguntando se eu queria que ela fizesse bolo de fubá para tomar com café. Eu apenas olhei para ela, em silêncio, firme. E foi a primeira vez, depois de tanto tempo, que ela se calou ao me ver. Ela notou, sentiu. A tensão no ar era impossível de disfarçar. Tá tudo bem? Ela perguntou, olhando de um pro outro. Eu segurei o pano de prato com força e disse, eu sei. Ela franziu a testa, tentando fazer cara de confusa. Mas o rosto dela empalideceu. E os olhos dela... Ah, os olhos entregaram tudo. Sabe o que, minha irmã? Tentou. Ser Carlos estava parado no canto da sala, quieto, com os braços cruzados. Covarde. Incapaz de me defender. Incapaz de sequer levantar a voz. A Júlia ficou alguns segundos em silêncio. Depois, sentou na cadeira da cozinha e começou a chorar. Não era um choro desesperado, de quem implora por perdão. Era um choro culpado, mas estranho. Como se fosse mais pela vergonha de ter sido descoberta do que pelo arrependimento em si. Para eu rir, um riso seco, sem graça, amargo. Nunca quis me magoar? Você se deitou com o meu marido, Júlia. Com o homem que dorme na minha cama, que é pai dos meus filhos. E teve a coragem de tomar café comigo no dia seguinte. De me abraçar, de me chamar de irmã. Você tem noção do que você fez? Ela abaixou a cabeça, encolhida como uma criança que sabe que fez besteira. Eu te amava. Eu te amo. Mas eu me apaixonei por ele. Eu lutei contra isso, juro que lutei. Mas não consegui. Aquilo me desmontou por dentro. Porque ela não negava. Ela não tentava inventar desculpa. Ela estava apaixonada pelo meu marido. E ele, calado, sem contestar uma palavra. Foi como ser apunhalada 2 vezes. Pela traição e pela frieza. Eu olhava para os dois e sentia o chão sumir. Era como se eu estivesse sonhando. Ou tendo um pesadelo. Mas não era. Era real. E estava ali, diante dos meus olhos. A Júlia chorava. Mas não me abraçou. Não me pediu perdão. Porque, no fundo, ela sabia que não havia o que salvar. Ela tinha ultrapassado uma linha que nunca se volta. E ali, naquela cozinha onde tantos almoços em família aconteceram, onde tantas risadas e histórias foram compartilhadas, o fim aconteceu. O fim de um casamento. O fim de uma irmandade. O fim de uma parte de mim. Depois daquele dia, eu não era mais a mesma. O choque foi tão grande que meu corpo reagiu como se tivesse levado um golpe físico. Tremores, enjoo, febre emocional. Fiquei 2 dias sem conseguir comer nada. O gosto da comida me enjoava. A luz do dia me irritava. A presença deles me adoecia. Porque sim, os 2 ainda estavam lá. Pelo menos por mais uma semana. A Júlia trancada no quarto de hóspedes. O Carlos saindo cedo e voltando tarde. E eu, presa no meu próprio lar, como uma sombra dentro da casa que eu construí com tanto amor. Eu andava pelos cômodos como uma estranha. Cada canto da casa parecia me acusar, me relembrar. A cama que dividíamos, o sofá onde assistíamos novela juntos, até o copo dele no armário.
Tudo era um fantasma. A dor era física, era real, como se tivessem arrancado um pedaço de mim com as mãos. Eu chorava no banho, chorava lavando roupa, chorava enquanto fingia que estava tudo bem para os meus filhos. Sim, porque nem para eles eu consegui contar de imediato. Como você explica para os seus filhos que o pai deles ficou com a tia? Como você destrói a imagem de quem eles cresceram admirando? Foram dias de olhos vermelhos, de travesseiro molhado, de oração em silêncio. Teve uma noite que eu pensei em ir embora, pegar uma mala e sumir. Mas eu olhei ao redor e pensei, por quê? Quem tem que sair são eles. Quem foi traída fui eu. Essa casa é minha. Essa história era minha. E eles que escolham o que vão fazer com a culpa. O Carlos tentou conversar comigo dias depois. Falou baixo como se isso amenizasse a dor. Disse que tinha sido um erro, que não sabia como deixar a situação, que não queria me magoar mais. E eu respondi, você já me magoou no ponto mais fundo que alguém pode alcançar. Você não me traiu só como marido. Você me traiu como ser humano. Ele abaixou a cabeça. Não tinha coragem de me encarar. Porque agora ele sabia o tamanho da destruição. Mas o que mais me doeu foi a Júlia. Ela não veio mais até mim. Ficava reclusa, calada, tentando sumir dentro de si mesma. E eu esperava. Esperava um gesto, um pedido de perdão, um olhar de arrependimento. Mas nada. E aquilo me rasgava. Porque era minha irmã, a menina que eu embalei no colo, a garota que eu protegi do mundo. E que agora era quem tinha feito o maior estrago da minha vida. Você sabe o que é sentir que o chão te rejeita? Era assim que eu me sentia. Como se o mundo inteiro tivesse virado as costas e só tivesse sobrado o eco da dor. O Carlos me traiu como homem. Mas a Júlia me matou como irmã. Depois que tudo veio à tona, eu simplesmente parei. Parei de viver. Parei de me arrumar. Parei de me reconhecer. Foram semanas inteiras em que eu mal saía da cama. Só levantava para fingir que estava tudo bem na frente dos vizinhos ou dos filhos. Quando vinham trazer uma fruta, perguntar se eu precisava de alguma coisa. Mas por dentro, eu só queria desaparecer. A Júlia foi embora alguns dias depois. Saiu no silêncio, sem se despedir. Deixou o quarto limpo, mas vazio. Vazio como eu me sentia por dentro. Nenhuma carta, nenhuma palavra. Depois de tudo que a gente viveu, ela simplesmente virou as costas. O Carlos ainda tentou ficar, mas a presença dele doía mais do que a ausência. Até o respirar dele me machucava. Era como ter o inimigo sentado à mesa, dormindo no quarto, ao lado, respirando o mesmo ar. Um dia eu apenas olhei para ele e disse, vai. Ele não discutiu. Pegou uma mochila, colocou algumas roupas e foi. Fiquei sozinha naquela casa. Só eu e os ecos. E o pior é que, mesmo sozinha, eu não me sentia em paz. Passei noites acordada revirando memórias, tentando entender quando foi que perdi o controle da minha própria vida. Quando foi que o amor virou descuido? Quando foi que a confiança virou cegueira? Evitei a família. Me afastei das amigas. Desinstalei redes sociais. Não queria ouvir conselhos, nem consolo, porque nada ia apagar a imagem dos dois juntos. Nada ia tirar da minha cabeça o som daquela frase. Ela já deve estar desconfiando. Me vi envelhecer ali, em semanas. As mãos ficaram mais lentas, os cabelos mais brancos, a alma mais cansada. Eu sentia vergonha. Sim. Mesmo sendo a vítima, eu me sentia humilhada. Como se tivessem me despido na frente do mundo. E o mais cruel do isolamento é que ele não vem só da ausência das pessoas. Ele vem da ausência de si mesma. Porque eu já não sabia mais quem eu era. Era como se a mulher que existia antes da traição tivesse morrido ali mesmo. E o que sobrou era só a carcaça. Quando a família ficou sabendo, foi um novo abalo. Porque se antes eu já estava machucada pela traição, agora eu estava sendo sufocada pelo julgamento, pelos conselhos não pedidos, pelos olhares de pena e, pior,
pelas tentativas de colocar panos quentes. A primeira a ligar foi minha tia. Filha, ela é sua irmã. Às vezes a juventude leva a gente por caminhos errados. Juventude? A Júlia tinha mais de 40 anos. Não era nenhuma menina inocente. Sabia muito bem o que fazia. Outro primo veio me visitar com voz mansa, tentando me consolar. Olha, ninguém é perfeito. E talvez, se vocês três conversarem, com calma, dê pra resolver. Resolver? Como se o que aconteceu fosse um mal-entendido de almoço em família. Como se eu tivesse feito parte disso. Como se eu também tivesse que pedir desculpa por sentir a dor que eu estava sentindo. Alguns até tentaram me convencer a perdoar e seguir. Teve quem dissesse. Mas o Carlos sempre foi bom pai para os seus filhos. Você vai jogar fora uma vida inteira por causa de um erro? E se fosse ao contrário? Você também erraria um dia. Essas falas me dilaceravam, porque ali, no meio de tantas vozes, eu me sentia cada vez mais sozinha. Ninguém via o buraco que aquilo abriu dentro de mim. Ninguém sabia como era dormir num travesseiro que ainda tinha o cheiro do homem que te traiu com sua irmã. Ninguém fazia ideia do que era perder duas pessoas ao mesmo tempo. Não por morte, mas por escolha. Eles escolheram se trair e me abandonar, juntos. E como se não bastasse tudo isso, ainda tinha os que ficavam neutros. Não quero me meter. São problemas de vocês. Não vamos criar briga na família por isso. Ah, se as pessoas entendessem que ficar neutro numa traição dessas é se posicionar do lado errado. Me disseram até pra não espalhar a história. Como se a vergonha fosse minha. Mas o que ninguém via era que eu não precisava de julgamento, nem de opinião, nem de conselhos de almofada. Eu só precisava ser ouvida, acolhida, respeitada. Mas ali, no meio daquela confusão toda, a única coisa que eu conseguia sentir era a solidão. E foi nesse momento que eu percebi. Nem todo mundo que carrega o mesmo sangue vai te apoiar quando você cai. Às vezes, até na dor, a gente fica sozinha. Foi depois dessas conversas, dessas ligações, dessas visitas cheias de frases prontas e olhares piedosos, que eu entendi. Eu estava sozinha. Completamente sozinha. Porque ninguém, absolutamente ninguém, sabia da dor que eu estava vivendo. A maioria só via o escândalo, a fofoca, a história para comentar no grupo da família ou na fila da feira. Mas ninguém via o estrago por dentro. Ninguém enxergava a mulher deitada na cama todos os dias, sem conseguir levantar, se perguntando: onde foi que eu errei? A desilusão não foi só com eles dois, foi com o mundo. Eu, que sempre fui a que cuidava de todo mundo, que emprestava dinheiro, que dava colo, que escutava desabafos. Eu que dizia, pode contar comigo, e realmente cumpria. Agora, não tinha para quem ligar. Não tinha quem me enxugasse as lágrimas. Não tinha ninguém que dissesse, eu tô aqui com você. E o mais cruel é que, mesmo depois de tudo, ainda houve quem defendesse ela. A Júlia sempre teve um coração bom. Ela não deve ter feito por mal. Foi uma fraqueza humana. E eu ali, com a alma esmigalhada, sendo tratada como se tivesse que entender a traição. Como se fosse parte do processo de ser madura. Como se eu fosse a mais velha, a mais sábia, a que deveria dar o exemplo e seguir. Seguir? Como? Com o peito rasgado? Com o passado cuspido na minha cara toda vez que eu fecho os olhos? Com a imagem da minha irmã na cama do meu marido? Não, eu não conseguia seguir. E ali, no meio daquela desilusão total, de perceber que o apoio que eu esperava nunca viria, de entender que eu não era prioridade na vida de ninguém, eu fiz o que toda mulher machucada, deixada, traída e esgotada um dia faz. Me calei, mas não aquele silêncio de fraqueza. Foi um silêncio de reconstrução. Porque naquele momento eu percebi. Ninguém vai me salvar. Ninguém vai me devolver o que tiraram de mim. Ninguém vai entender a profundidade do buraco que abriram no meu peito. Então, se é pra levantar, vai ter que ser sozinha. No meu tempo, no meu ritmo, com os meus cacos.
A Júlia me tirou o chão. O Carlos me tirou a confiança. E a vida me tirou as ilusões. Mas no fim, ali no fundo do poço, eu comecei a me reencontrar. Porque quando tudo desaba, o que sobra é só você. E é com esse só você que a gente recomeça. Eu não sei explicar o momento exato em que algo mudou dentro de mim. Não foi um estalo. Não foi uma manhã iluminada, nem uma mensagem motivacional. Foi no silêncio mesmo. No chão frio do banheiro, depois de mais uma crise de choro. O rosto encharcado, as mãos trêmulas, o corpo curvado. E aquela pergunta: será que eu ainda estou viva por dentro? E a resposta veio em forma de raiva. Mas não da raiva que destrói. Era outra. Era a raiva que empurra. A raiva que diz: levanta. Eu me olhei no espelho. Inchada, cansada, acabada. E pela primeira vez em meses, eu me encarei de verdade. Vi uma mulher que já sofreu demais, mas que também já aguentou muito mais do que achava que podia. Foi ali que eu disse pra mim, mesma em voz baixa: chega! Chega de me culpar. Chega de me perguntar por quê. Chega de tentar entender o que não tem explicação. Eles escolheram me trair. Eles escolheram se deitar na mentira. E agora, eu escolho me levantar. Não foi fácil. Comecei devagar. Um banho demorado de novo. Trocar o pijama por uma roupa bonita, mesmo sem sair de casa. Ouvir uma música. Reorganizar meu guarda-roupa. Jogar fora os objetos que me lembravam os dois. Limpar o quarto da Júlia. Mudar os móveis de lugar. Refazer a casa. Como quem reconstrói o próprio peito. Teve dias que eu chorei no meio da faxina. Teve dias que eu deitei no chão da sala, sem forças. Mas teve também aquele primeiro dia em que eu consegui rir de uma bobagem na TV. E percebi. Ainda tem vida aqui dentro. Comecei a escrever no caderno. Pequenas coisas. Hoje consegui dormir a noite toda. Hoje fiz café só pra mim. E ficou ótimo. Hoje consegui olhar uma foto antiga e não chorar. Pouco a pouco, a mulher que eles tentaram destruir foi voltando. Não do mesmo jeito, porque eu jamais serei a mesma. Mas voltando, mais consciente, mais dura em algumas coisas, mas em outras, mais livre. Hoje entendo que essa dor que me abriu em 1000 pedaços também abriu espaço para algo novo nascer. Não melhor, não pior, apenas verdadeiro. E o mais importante, nasceu de mim, só de mim, sem Carlos, sem Júlia, sem precisar da aprovação de ninguém. Eles seguiram, cada um por um lado, depois juntos, depois nem sei mais. O Carlos saiu da minha vida como quem fecha uma porta devagar, mas por dentro deixa tudo bagunçado. Levou algumas roupas, documentos e foi embora. Não houve pedido de perdão sincero. Não houve carta. Só uma frase jogada no ar. Se um dia quiser conversar, sabe onde me encontrar. Mas eu não quis. Porque quando alguém destrói, você com a própria escolha, a conversa perde o sentido. A Júlia... Bom, ela desapareceu por um tempo. Sumiu das redes sociais. Saiu do grupo da família. Dizem que foi morar em outra cidade. Alguns disseram que ela e o Carlos tentaram ficar juntos, mas não deu certo. E eu não senti nenhum prazer em saber disso. Não sorri ao ouvir que não durou. Porque, por mais que tenham me ferido, eu não sou como eles. Não vibro com a desgraça alheia. Não comemoro o que nasce da mentira, nem o que morre por consequência dela. Mas também não fui atrás. Porque uma coisa eu aprendi no meio de tudo isso. Tem gente que a gente perdoa, à distância. Eles até tentaram alguns contatos. Uma mensagem no Natal. Um feliz aniversário por e-mail. Um bilhete deixado na portaria. Mas tudo sem verdade, sem profundidade. Só pra limpar a consciência. E eu escolhi não responder. Não por orgulho, mas por respeito. Respeito à mulher que eu reconstruí sozinha. A mulher que eles deixaram em pedaços e que agora andava de pé, sem se arrastar por migalhas. Eu também me afastei de quem se fez de mudo no meio da tempestade. De quem tentou me convencer a entender
a seguir em frente rápido demais, como se a dor tivesse prazo. Fui cortando aos poucos os laços frouxos e ficando só com o que era firme. Hoje eles são só lembrança. Triste, sim, mas distante. Não sei se arrependem, não sei se choram, não sei se culpam, mas sei que a vida cobra, não da forma como a gente espera. Mas ela cobra. E enquanto eles estão lá, carregando o peso da escolha deles, eu estou aqui, de pé, com mais rugas talvez, mas com menos ilusões. E isso pra mim é liberdade. Hoje eu olho pra trás, e não sei se dói mais lembrar ou aceitar que tudo aquilo aconteceu comigo. Por muito tempo, eu me perguntei, por que comigo? Por que justo quem eu mais amava? Por que logo ela? Por que logo ele? Mas hoje, eu já nem procuro mais essas respostas. Porque tem perguntas que a gente precisa deixar em paz. Tem dores que a gente precisa deixar no lugar certo. No passado. Se tem uma coisa que essa traição me ensinou, é que nem toda dor vem pra te derrubar. Algumas vêm pra te acordar, pra te mostrar o quanto você esqueceu de si mesma tentando sustentar os outros. Pra te ensinar que confiança é sagrada. E que não se empresta de novo pra quem quebrou com desprezo. Aprendi que não é o tempo de convivência que define o amor. Você pode dormir com alguém por 30 anos e, no fim, descobrir que nunca foi realmente visto. Você pode dividir o sangue com alguém e, ainda assim, ser traída no ponto mais sensível da sua alma. Aprendi que perdoar não é esquecer. Perdoar, pra mim, foi dizer: eu não desejo mal. Mas eu também não quero mais você por perto. E tá tudo bem com isso. Aprendi que a dor, quando atravessada com dignidade, se transforma em raiz. E dessas raízes, nascem frutos de coragem. Hoje eu sou outra. Mais velha, sim. Mais desconfiada também. Mas, acima de tudo, mais minha. Não sou mais a mulher que cedia pra agradar. Não sou mais a esposa que se calava pra evitar briga. Não. Sou mais a irmã que aceitava tudo por amor. Sou uma mulher que sobreviveu a uma traição dupla. E que, mesmo assim, continua amando. Mas agora, amando a pessoa mais importante da minha vida. Eu mesma. Se alguém que está ouvindo minha história passou por algo parecido, saiba, você não está sozinha. E você não precisa carregar culpa de quem te traiu. A verdade é que, quando o chão falta, é o amor próprio que vira solo. E é pisando firme nele que a gente aprende a caminhar de novo. Se essa história chegou até você, é porque, de alguma forma, ela precisava ser ouvida. Talvez você também tenha sido traída por alguém que dizia te amar. Talvez a facada também tenha vindo de dentro da família. Talvez você esteja tentando juntar os cacos de algo que quebrou, de repente, e ninguém viu. Se for o seu caso, respira fundo. Você vai sair dessa. Não do mesmo jeito, mas mais forte, mais consciente e, acima de tudo, mais dona de si. Comenta aqui embaixo. Eu escolho me levantar, mesmo depois da dor. Porque esse comentário pode ser o começo da sua cura. Ou da cura de alguém que vai se identificar com você. Compartilha esse vídeo com alguma mulher forte, ou que precisa lembrar que é. Se inscreva no canal para acompanhar mais histórias reais, emocionantes e cheias de verdades que a gente às vezes tem medo de contar. E claro, deixe seu like se essa história tocou seu coração. Aqui, cada relato é um espelho, cada lágrima, uma ponte, e cada mulher que se levanta depois da queda é um farol para tantas outras. Você não está sozinha, e juntas a gente segue, mais firmes, mais conscientes e mais vivas do que nunca.